Gibi Poricopó, o furto da panela de barro. Na época dos Bolorié, antepassados do povo Balatiponé, os animais eram pessoas como nós. Meni e Hari, Sol e Lua, foram criados pela mesma Motó, antes de partirem para o Boropó, o teto que nos cobre. Certo dia, Meni caminhava pelo mato, próximo à pele macia e fresca do rio Olaripó. Distraído, enquanto coletava frutos, percebeu uma agitação distante na outra margem do rio. O sol apurou a vista e viu um grupo de Ipuezacôs e Tabu, que andava de um lado para o outro. Elas tinham chegado havia pouco para se apropriar da terra. As ariranhas costumavam construir seus abrigos pelas margens dos rios de onde tiram o seu alimento. Eram gente também as ariranhas, peritas na pesca e admiradas pelos Balatiponé, que por outro lado temiam a sua braveza. Curioso, Meni buscou se aproximar, evitando ser notado, porque elas odeiam intrusos rondando os seus domínios. Sol tinha plena ciência disso, mas resolveu correr o risco para sentir o perigo da aventura. Meni sabia também que as ariranhas são velozes apenas na água. Se fosse para correr pela mata, ele se garantia. Sobre isso, estava despreocupado. Escondido pela vegetação em torno da área, Meni pôde observar com nitidez o que as ariranhas faziam no interior da casa que tinham construído. Umas buscavam água no rio, outras providenciavam lenha e algumas acendiam o fogo. Mas o que deixou o sol ainda mais fascinado foi uma Poricopó. Ficou um longo tempo a contemplar a panela típica, feito aquela jamais tinha visto na sua estada pela terra. Só decidiu partir quando sentiu cutucar na cabeça o tacapé de seus pensamentos. Gostaria muito de conseguir aquela panela. Como farei? Preciso planejar alguma coisa, pensou alto. Sentiu a cabeça inflamar, porque não tinha costume de pensar muito antes de agir. Já sei, vou pedir ajuda ao meu Amalá. Hari nunca nega uma aventura, e juntos vamos pegar aquela linda panela das feras do rio. Era também jovem o irmão guerreiro Hari, companheiro de loucuras de Meni, que sempre acabava enrascado. Meni decidiu partir quanto antes para dividir o seu plano. Seguiu rumo à aldeia vizinha, onde o irmão morava. Perguntou ao primeiro homem que encontrou pelo caminho sobre o paradeiro de Hari, mas o sujeito não tinha notícia dele, deixando o jovem Sol um tanto ansioso. Meni foi indagando a todos que encontrava e a resposta foi sempre a mesma. Quase na aldeia, ainda distante da casa do irmão, avistou uma jovem absorto, sentado sob um galho de árvore. O semblante de Meni mudou logo que reconheceu Hari. Apressou o passo e foi recebido com festa pelo companheiro de travessuras. Foi logo contando o motivo da visita. Meu irmão, estava eu andando lá pelas margens do Laripó, cantando frutas lá naqueles pés que a gente costumava ir. Nessa mesma época, quando percebi uma movimentação do outro lado do rio, percorri o caminho com todo cuidado, para que ninguém notasse minha presença. Cheguei bem pertinho e vi que era um grupo de ariranhas que construíram uma morada. Mas não foi só isso que eu vi. Teve uma coisa que me encantou. Foi então que o Sol contou à irmã Lua sobre a panela de barro e o seu desejo de furtá-la. Hari, sem perguntar nada, prontamente aceitou participar. Naquele mesmo dia, os dois partiram. Lá na morada de Meni,
pernoitaram, tramando a cumplicidade, prontos para executar o plano na manhã seguinte. No ápice da aurora, já lá estavam os dois, a uma distância segura, atrás das folhagens, acompanhando as ariranhas no interior da casa, até que elas saíssem para a pesca cotidiana. Quando partiram, deixaram a panela de barro cheia de puruquá, a água sobre uma grande pilha de lenha, para se preparar o pescado logo que retornassem. Pois bem, elas estavam muito distantes e os jovens guerreiros tinham tudo planejado. Primeiro Meni se metamorfoseou em um rato cururu e cavou um túnel até a panela, pois tinha antes calculado direção e distância. Pela mudança da temperatura, teve certeza de estar sob Zoru, o fogo, exatamente debaixo do alvo. Então, emergiu ligeiro, esquivando-se das brasas e chamas. Vestia folhas verdes como proteção, podia mesmo se queimar. Encaixou rápido a panela sob o sovaco de seu pé. O rato cururu correu uma boa distância até não mais suportar o peso. Foi quando chamou pelo parceiro. Meni e Hari pretendiam se revezar no transporte da cobiçada panela. Só que Hari foi descuidado como sempre. Esqueceu de vestir as suas folhas verdes. Conseguiu percorrer alguns poucos metros e deixou a panela cair no chão. A água dela verteu-se. Estava tão quente, mas tão quente, que da esteira marrom de folhas secas que recobria o chão, fez brotar fogo. Pareceu até fogo disfarçado de água. Apavorados, Sol e Lua perderam o rumo e correram de um lado para o outro, sem saber se deviam antes abafar as chamas, apanhar a panela ou fugir de vez. Quando quase esturricava, Meni conseguiu se transformar outra vez. De rato cururu virou gavião tesoureiro. Num rápido corte, levantou o voo e escapou da morte. Inspirado no parceiro, sem ter uma ideia melhor, Hari se metamorfoseou numa corujinha e voou também, mas logo teve que pousar num galho seco. Coruja só costumava fazer voos breves e bem mais lentos do que os de um gavião. O incêndio já tinha dominado tudo, abocanhou os galhos secos e a pequena coruja. Já em casa, de volta à sua forma original, Meni aguardou a chegada do irmão. O tempo corre feito as águas do rio. Na cabeça de Meni, ele se incumbiria de trazer o comparsa de volta e poderiam, enfim, rir bastante sobre o que tinham aprontado. Antes, assim sucederia, mas não como ele imaginava. Com uma expressão indisfarçável de preocupação, o inquieto guerreiro foi investigar alguma coisa lá fora, muito longe dali, no rumo onde o parceiro percebeu o aviso do fogo, onde a fumaça se misturava com as nuvens. Não havia nenhum sinal de Hari. A tristeza então apertou seu peito e o mau pensamento turvou sua mente. Um grito grave ressoou no final do céu. Meni olhou para o alto, se sentindo prestes a desabar, e o céu descarregou as suas lágrimas, que não são salgadas como as nossas. O jovem guerreiro enfim chegou ao local onde esteve com seu irmão pela última vez. O choro do céu tinha exterminado o fogaréu. Meni em vão pelo parceiro desaparecido. Hari! Hari! Depois de caminhar um pouco, encontrou sobre os restos de ramo queimados um esqueletinho de coruja. Ele abriu um sorriso. Isso mesmo, não ficou triste. Catou o esqueleto e o levou para casa. Uma vez, em um canto, Meni apanhou um objeto especial, muito bem embrulhado. Era uma esteira sagrada que conservava havia muito tempo. Vou forrar com essa esteira esse lugar. Estendeu o esqueleto da corujinha sobre ela.
enrolar e depois entoar uma canção. Naquele tempo, sempre que ocorria uma morte, os antigos recorriam à esteira sagrada. Mas apenas algumas poucas pessoas, os sábios, tinham uma esteira como aquela de Meni. O valente jovem se pintou de Beuruquá e Nolucuá, tinta de genipapo e de urucum. Ornamentou-se com suas plumas, colocou o último item, um chocalho da perna, e assim, com um grito guerreiro, deu início à cerimônia, cantando e batendo com os pés direto no chão. Hare Hare Hotake, Hare Hare Hokotopono, Hare Hare Iapore, Meni Meni non dottore, Meni Meni Hotake, Baru Baru in dottore. Ao repetir o canto, a esteira que estava enrolada começou a se mexer. Meni cantou ainda mais forte e a esteira foi se abrindo pouco a pouco, até finalmente revelar alguém respirando forte. O Rebutar Hari, o irmão guerreiro, tinha ressuscitado.